Top 3 cidades abandonadas mais assustadoras do mundo. Pripyat, Ucrânia. Nenhuma lista de cidades abandonadas assustadoras estaria completa sem Pripyat, a cidade fantasma mais famosa do mundo, congelada no tempo pelo desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, Pripyat era uma cidade modelo soviética, com uma população de quase 50 mil habitantes. Possuía uma infraestrutura completa, incluindo escolas, hospitais, um parque de diversões, piscinas, cinemas e um porto fluvial. A vida em Pripyat era considerada de alta qualidade, com acesso a bens e serviços que não eram comuns em outras partes da União Soviética. No entanto, tudo mudou na madrugada de 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu, liberando uma quantidade catastrófica de material radioativo na atmosfera. A evacuação de Pripyat foi inicialmente adiada por quase 36 horas, com as autoridades soviéticas tentando manter o desastre em segredo. Quando a ordem de evacuação finalmente chegou, os moradores foram instruídos a levar apenas o essencial, pois seriam realocados temporariamente por apenas alguns dias. Eles deixaram para trás tudo o que possuíam, roupas, brinquedos, móveis, fotografias, com a expectativa de que logo retornariam. O que eles não sabiam é que nunca mais pisariam em suas casas. A cidade foi abandonada às pressas, e os bens pessoais de seus habitantes permanecem espalhados e intocados em meio ao crescimento da vegetação e à corrosão do tempo. O famoso parque de diversões com sua roda gigante e carros bate-bate enferrujados, é um símbolo pungente do tempo que parou, nunca tendo sido inaugurado para a população. A radiação tornou Pripyat inabitável por milhares de anos, transformando-a em uma zona de exclusão onde a natureza lentamente reivindica o que foi construído pelo homem. Os edifícios estão se deteriorando, o telhado da piscina está caindo, e as árvores crescem através do concreto e das paredes de apartamentos, criando uma paisagem distópica e assustadora. O silêncio na cidade é quase total, quebrado apenas pelo vento que assobia pelos prédios vazios e pelo farfalhar das folhas. A atmosfera é densa com a história da tragédia, e muitos que visitam o local em tours guiados e seguros, relatam uma sensação profunda de melancolia e pavor. A visão de bonecas abandonadas em berçários, livros espalhados em salas de aula e utensílios domésticos em cozinhas vazias evocam um sentimento perturbador de vidas interrompidas e um futuro roubado. Pripyat é um lembrete sombrio do poder devastador da tecnologia quando mal controlada e das consequências a longo prazo de decisões equivocadas, servindo como um monumento eterno à fragilidade da vida humana e à resiliência implacável da natureza. O ar que se respira ali, embora hoje monitorado, ainda carrega o peso de uma catástrofe que mudou o curso de uma nação e impactou o mundo inteiro. 2. Ashima Gunkanjima, Japão. A ilha de Ashima, mais conhecida como Gunkanjima ou Ilha Encouraçado, devido à sua silhueta que lembra um navio de guerra, é um dos exemplos mais marcantes de abandono industrial e humano. Localizada a cerca de 15 quilômetros de Nagasaki, esta ilha foi um centro vibrante de mineração de carvão submarina, pertencente a Mitsubishi, de 1887 a 1974. No seu auge, em 1959, Ashima era a cidade com a maior densidade populacional do mundo, abrigando mais de 5.000 pessoas em um espaço de apenas 6,3 hectares. Operários e suas famílias viviam em prédios de apartamentos de concreto densamente construídos, que incluíam hospitais, escolas, lojas e até mesmo um cinema. A vida em Ashima era extremamente compacta e vertical, refletindo a necessidade de otimizar o espaço limitado da ilha. No entanto, as condições de trabalho nas minas eram notoriamente brutais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando prisioneiros de guerra coreanos e chineses foram forçados a trabalhar lá. As histórias de maus-tratos e mortes em decorrência de acidentes e exaustão contribuem para a aura sombria que envolve o local. Quando a demanda por carvão diminuiu drasticamente no Japão na década de 1970, devido à transição para o petróleo como principal fonte de energia, as minas de Ashima foram fechadas. Em 1974, a Mitsubishi anunciou o fechamento, e a ilha foi completamente evacuada em apenas alguns meses. Os habitantes deixaram para trás a maioria de seus pertences, como se tivessem desaparecido de repente. O tempo e a natureza assumiram o controle, transformando os edifícios de concreto em esqueletos dilapidados, devorados pela ferrugem e pela vegetação marinha e costeira. As ondas do Mar do Leste e Mar do Japão.
batem incessantemente contra as paredes dos edifícios, acelerando seu colapso. O ambiente na ilha é opressor, com o som constante do vento e do mar, e a visão de estruturas que outrora abrigaram milhares de vidas agora se desintegrando. Muitos consideram Gunkanjima um local assombrado, não apenas pelas tragédias humanas que ali ocorreram, mas também pela rapidez e totalidade do seu abandono. Há uma sensação tangível de desespero e perda que paira sobre a ilha, e o silêncio, interrompido apenas pelos elementos, parece carregar os ecos de um passado doloroso. A ilha foi adicionada à lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2015, mas seu acesso é restrito e perigoso devido ao estado precário das estruturas. Apesar disso, sua história e sua aparência decrépita continuam a atrair a atenção de exploradores urbanos, fotógrafos e documentaristas, que buscam desvendar os mistérios e a melancolia que envolvem este navio fantasma ancorado no tempo. A força das ondas, o sal marinho e o abandono de décadas transformaram a ilha em um labirinto de concreto em ruínas, onde cada corredor e cada aposento contam uma história silenciosa de grandiosidade e queda. 3. Oradour-sur-Glane, França. A pequena vila de Oradour-sur-Glane, na França, não é assustadora pela sua deterioração natural ou colapso econômico, mas sim pela chocante e deliberada atrocidade que a transformou em um museu a céu aberto do horror da guerra. Em 10 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a vila foi palco de um massacre brutal perpetrado pela Waffen-SS alemã. Em retaliação a uma suposta atividade da resistência francesa na área, um batalhão da 2ª Divisão SS Panzer das Reich cercou a vila. Os homens foram reunidos em celeiros e garagens, onde foram fuzilados e suas mortes foram incendiadas. As mulheres e crianças foram trancadas na igreja, que foi então incendiada com granadas sendo lançadas para dentro para garantir que ninguém sobrevivesse. No total, 642 habitantes de Oradour-sur-Glane foram assassinados, incluindo 247 crianças. Apenas algumas poucas pessoas conseguiram escapar, geralmente feridas e traumatizadas para o resto de suas vidas. A vila foi saqueada e completamente queimada. Após a guerra, o general Charles de Gaulle, então presidente provisório da França, decidiu que Oradour-sur-Glane não deveria ser reconstruída. Em vez disso, foi preservada como um memorial permanente das atrocidades nazistas e um lembrete das vítimas civis da guerra. Uma nova vila foi construída nas proximidades, mas as ruínas da antiga Oradour-sur-Glane permanecem intocadas, exatamente como foram deixadas naquele fatídico dia. Carros queimados da época da guerra permanecem na rua, enferrujados e corroídos, com suas carcaças retorcidas e suas tintas descascadas servindo como um lembrete sombrio da violência que se abateu sobre o local. Os postes de iluminação públicos, retorcidos e pendurados, parecem ter sido dobrados pela força da explosão e do calor, enquanto os escombros de tijolos e pedras se espalham pelas ruas e pelos campos onde as casas e prédios públicos um dia estiveram. Os relógios nas casas pararam no momento em que as chamas consumiram as estruturas, perpetuando o instante do horror, e as bicicletas das crianças e os utensílios domésticos ainda podem ser vistos nas ruínas, testemunhos silenciosos de vidas abruptamente interrompidas. A igreja, com suas paredes carbonizadas e seu interior devastado, é o epicentro da tragédia, um local onde a escala da crueldade é quase incompreensível. O silêncio em Oradour-sur-Glane é pesado e solene, quebrado apenas pelo vento que sussurra entre as ruínas, e a atmosfera é carregada de uma profunda tristeza e indignação. Não há fantasmas literais, mas a presença da morte e do sofrimento é tão palpável que a vila é verdadeiramente assustadora em um sentido psicológico e histórico. É um lugar onde a história não é contada através de placas e museus, mas através das próprias ruínas, que gritam a dor e a injustiça do passado.